O Salmo 37, o verso 23, 24 e o verso 25, a Bíblia diz que os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deita-se em seus caminhos, ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua destra. Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nenhum da sua descendência mendigar o pão. Com este texto bíblico, esse pensamento de Deus, eu quero saudar você, meu amigo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. O texto do momento é Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4 que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Fala aqui sobre três coisas importantes. A primeira coisa é a questão do tempo. Paulo disse, mas vindo a plenitude dos tempos. Esse tempo se refere à linguagem humana, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele nunca chega atrasado e nem adiantado, porque ele esteve presente em todas as épocas da história da humanidade. Quando lemos sobre os atributos da divindade, nós vamos ver um chamado onipresente, que Deus esteve presente e estará sempre presente. O próprio Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto aqui fala da plenitude dos tempos, da totalidade. Os judeus aguardavam a chegada do Messias. Durante muitos anos esperaram a chegada do Messias. E agora o tempo se cumpriu e veio isso. O segundo aspecto importante que eu quero falar aqui é que Jesus veio nascido de uma mulher. Mas antes de Jesus nascer de uma mulher, Deus já havia vaticinado, já havia falado. Quando lemos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 15, quando Deus está ali no jardim do Éden, conversando com Adão e Eva, e Deus então havia dado a sentença a Adão, deu a sentença a Eva, agora Deus se dirige à serpente e diz, porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando olhamos aqui, Deus está dizendo que da semente da mulher, ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é uma figura de Satanás. A gente observa que a mordida no calcanhar, ela não é mortal, mas na cabeça é fatal. E Jesus é quem ia esmagar a cabeça da serpente. Aqui nós estamos diante de um texto, Deus pela primeira vez já informando a humanidade que o seu filho nasceria de uma mulher. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo número 7, versículo 14, nós observamos que o profeta Isaías, um profeta chamado messiânico, ele diz, eis que o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A gente observa ali, nesta profecia da pessoa de Isaías, há pouco mais de 700 anos antes de Cristo, ele já está falando que Jesus também, confirmando que Jesus também nasceria de uma mulher. Nós poderíamos aqui discorrer inúmeras profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento, pelo menos 30 profecias. Se você ler lá em Gênesis capítulo 49, o versículo 10, quando a pessoa de Jacó está ali abençoando seus 12 patriarcas, antes de dar o seu último suspiro, ele diz, a pessoa de Judá, que era um dos seus filhos, ele disse, o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador de entre os seus pés, até que venha a ele, e se congregarão aos povos. Você observar que mais adiante, quando a gente observa ali, no nascimento de Cristo já, esta profecia se cumprindo literalmente. Lá em Gênesis, quando Deus fala, era algo escatológico. Com o nascimento de Cristo, já passou a ser um fato histórico. Já não é mais escatológico, é um fato real. Nós olhamos aqui, Paulo disse, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, em primeiro lugar, nascido de uma mulher. Se você ler o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Mas se você ler o versículo de número 17, ele diz que são 42 gerações que se passaram, né? Porque de Abraão até Davi foram 17 gerações, 14 gerações, e de Davi até a deportação mais 14 gerações, e da deportação para o cativeiro babilônico até a vinda de Cristo, mais 14 gerações. Em torno de 42 gerações se passaram
até o nascimento de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1 de Mateus, no versículo 18, a Bíblia diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando José desposado de sua esposa Maria, antes de tê-la conhecido, achou ela ter concebido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que José, que era um homem justo, era um homem temente a Deus, a Bíblia diz que ele tentou se ausentar de Maria secretamente, mas o anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra e graça do Espírito Santo. E Deus agora, através do anjo, Deus começa a falar com a pessoa de José. José então resolveu tomar Maria como sua esposa, mas a Bíblia diz que ele não a conheceu até que ela deu à luz ao seu primogênito. Até o nascimento de Jesus, José não a conheceu, a pessoa de Maria. Nós olhamos, se você ler no Evangelho de Lucas, você vai observar que a Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel a uma cidade de Nazaré, a uma virgem desposada chamada Maria, e o anjo entrando ela disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando o anjo cumprimentou, saudou a Maria, Maria não entendeu aquela saudação. O anjo disse: eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o seu nome de Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. Maria disse: mas eu não conheço varão algum, como é que vai acontecer isso? Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, porque o que há de nascer de ti é santo. Então Maria agora está grávida, uma concepção diretamente divina, dentro de um projeto de Deus. Você observa que em Gênesis 3:15, Deus está falando que da semente da mulher. Ali no livro do profeta Isaías, Deus está ratificando o que ele havia falado em 3:15, e agora Deus está colocando já esse plano em prática, e Deus agora já havia até escolhido a mulher, que seria a mãe do Salvador, a pessoa de Maria. Nós observamos aqui um projeto lindo de Deus, e eu quero dizer a você, meu amigo, que de tudo que eu acho lindo neste universo, nada para mim me atrai mais atenção do que Jesus ter tomado a forma de homem, porque Jesus, como homem, ele sentiu a dor, ele sabe o que é uma dor, ele sabe o que é um sofrimento, ele sabe o que é injustiça. Como homem que foi na terra, ele passou por tudo isso. Então ele pode se compadecer, como diz os escritores hebreus, se compadecer das nossas fraquezas. É um sacerdote que pode se compadecer, porque ele viveu de uma forma humana. Então Jesus, em primeiro lugar, veio na plenitude dos tempos, e em segundo lugar, ele veio nascido de uma mulher. Todo mundo conhece essa história, muitas pessoas não acreditam, mas Jesus realmente nasceu de uma mulher, viveu na terra, e a Bíblia diz que foram 33 anos e meio que Jesus viveu. Aos quase 30 anos inicia o seu ministério terreno, e por um período de mais 3 anos e meio foi o ministério terreno de Jesus. Então agora está aqui o anjo do Senhor falando com Maria. Mas se você voltar lá para o capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, você vai observar já que depois de Deus ter falado no Jardim do Éden, depois de Deus ter usado o profeta Isaías, depois de Deus ter usado o anjo Gabriel, ele disse: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, o chefe da categoria chamado anjos mensageiro. Ele envia uma mensagem e traz a mensagem de Deus ao homem em casos importantes como esse aqui. E nós podemos observar que este anjo, ele anuncia também a Maria. Mas agora no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, você vai observar já o menino Jesus nascido. Agora já um fato real. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes, a Bíblia diz que vieram os magos do Oriente e vieram para adorar Jesus, porque eles viram uma estrela no Oriente e vieram. Só que eles foram ao palácio de Herodes, talvez pensando que Jesus tinha nascido lá no palácio, mas se enganaram. O próprio Herodes, quando viu os magos chegando, ele ficou impressionado, porque nem ele sabia que havia de nascer alguém por aqueles dias. No palácio não tinha nascido ninguém. Então ele agora começa a querer saber mais detalhadamente. E os magos também não sabiam, eles seguiram a estrela. Mas a Bíblia diz que ali o Herodes mandou chamar
a sua presença os sacerdotes, os doutores da lei, os príncipes, e eles vieram então, e através do doutor da lei, os escribas, eles pegaram lá no livro de Miqueias, que em forma de rolo na época, ou pergaminho, eles pegaram aí no capítulo 2, que diz: "E tu, Belém de Judá, és de todas as menores capitais, mas de ti há de nascer um que há de apacentar o meu povo Israel." Então eles entenderam que Jesus havia nascido em Belém da Judéia, em Belém, e agora enviaram aqueles homens. E a Bíblia diz que Herodes, chamando aqueles magos secretamente, disse: "Olha, vocês vão lá e adorem o menino e depois retornem a mim." E eles foram. A Bíblia diz que quando eles saíram dali, a estrela voltou a conduzi-lo eles. E eles foram e encontraram o menino Jesus deitado em uma manjedoura, envolto em pano. A Bíblia diz que eles, abrindo seus tesouros, depositaram ouro, incenso e mirra aos pés de Jesus. O incenso fala do sacrifício vicário de Cristo naquela cruz do Calvário. A mirra fala da sua morte. O ouro fala da sua ressurreição e glorificação. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E um dia virá buscar a igreja, aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Ele. Então Jesus veio em primeiro lugar na plenitude dos tempos. Em segundo lugar, Ele veio nascido de uma mulher. Mas há um terceiro ponto aqui: nascido sobre a lei. Jesus nasceu no período da lei. Se você voltar lá para o Pentateuco, você vai observar as orientações divinas ali, que todo macho, ao nascer, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado, e era também dado um nome para aquele menino. E José fez exatamente assim. E depois dos 40 dias, tinha que trazer ao templo para ser consagrado a Deus, para ser dedicado a Deus. E Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Foi dado o nome dele, um nome escolhido não por José nem por Maria, mas o próprio Deus havia falado através do anjo que seu nome seria Jesus. E nós observamos quando lemos ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo 25, a Bíblia diz que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, um ancião, homem temente a Deus, justo. A Bíblia diz que Simeão aguardava a consolação de Israel, porque o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria sem antes ver a Cristo Jesus. E naquele dia a Bíblia diz que ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando ele está ali na porta do templo, entra quem? José e Maria e o menino Jesus. Ele, tomando o menino nos seus braços, louvou a Deus e disse: "Agora, Senhor, despede o teu servo em paz segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação." E ele começa agora a profetizar sobre a pessoa de Jesus. Chegou a dizer que uma lança transpassaria a sua alma, que esse menino seria para a elevação de muitos. Então Maria, ela cumpriu toda a lei, levou o menino Jesus ali ao 8º dia circuncidado. Depois da quarentena, ela levou Jesus para ser apresentado no templo. E era comum naquela época, segundo a lei judaica, tinha que levar ou 2 pombinhos ou 2 aves, mas tinha que levar para sacrifício a Deus. E ali está o menino Jesus, nascido na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher e nascido sobre a lei. E Jesus foi o único, como homem neste planeta, que cumpriu toda a lei. 613 mandamentos, Jesus cumpriu todos esses mandamentos na risca. Ele mesmo disse: "Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei." Então a lei é importante, mas a lei, ela apontava o erro do homem, mas ela não tinha poder de remover o pecado do homem. E a graça de Deus veio se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, meu amigo, se você não entregou a sua vida a Cristo, não pense 2 vezes, corra para Jesus agora. Jesus veio um dia como menino, mas um dia ele virá buscar a igreja nas nuvens. Primeira entrada em Jerusalém, ele entrou montado num jumento. Na sua segunda vinda, ele virá buscar a sua igreja, o seu povo. Então se prepare. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com essa pessoa hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.